A gente vê com o desaparecimento das abelhas, né? Os polinizadores. Os polinizadores, que são essenciais para a agricultura e para a natureza. Na América do Norte e na Europa está havendo um colapso geral, né? Anualmente na América do Norte, nos últimos anos, 1/3 de todas as colmeias de abelha não sobrevivem para o ano seguinte, né? E são causas múltiplas, né? É o excesso de destruição do meio ambiente, o excesso de uso de agrotóxicos. Tem estudos mostrando, na França, muito interessante, que ambientes que ficaram depauperados, com poucas espécies de flora, as abelhas levam uma baixa diversidade de pólen para a colmeia, e isso reduz o sistema imunológico delas contra doenças. Né? Então, essas relações são complexas, né? Mostrando por que a biodiversidade. Outro exemplo, ecossistemas que perdem muitas espécies ficam mais vulneráveis ao aparecimento de surtos de doenças, por exemplo. Então, a gente vê aqui mesmo na região de Brasília surtos de novas doenças, né? É o hantavírus, né? São surtos de dengue, esses são todos desequilíbrios ecológicos, né? Relacionados com a perda da biodiversidade, com a extinção de espécies. Agora, para combate de tudo isso, secretário, é preciso uma formulação de políticas públicas que também requerem, digamos, uma condição orçamentária. E aí, nós sabemos que o Ministério do Meio Ambiente, na sua juventude, pode-se dizer assim, ele tem limitações orçamentárias que implica não ter a condição de estar aparelhado para o desafio de um tamanho do Brasil. Como é que isso deve ser encarado? Eu acho que os desafios da área ambiental têm crescido muito nos últimos anos, né? E também a área ambiental e da biodiversidade oferecem oportunidades ao país. Então, se a gente quer lidar adequadamente com esses desafios e também saber aproveitar as oportunidades, o país tem que investir mais. Como o senador Hollenberg colocou, ciência, tecnologia e inovação é uma das áreas-chave. Aparelhamento dos órgãos ambientais, não só no nível federal, mas nos níveis estaduais também, para poder fazer esse trabalho em nome de toda a nação, de conservação desse patrimônio, né? Então, isso exige um processo de consolidação. Esses órgãos ambientais são relativamente novos no país, né? Então, ainda exige uma atenção maior em termos de consolidação de recursos humanos, capacitação, orçamentos, né? Claro que a gente não pode esperar que nós vamos resolver os problemas ambientais só com recursos do Tesouro, né? É preciso aplicar mais o princípio do usuário pagador, poluidor pagador. Então, isso tem que ser mais distribuído, essa conta, na sociedade. Então, se o setor privado, né, se beneficia com a exploração econômica de recursos derivados da biodiversidade, eles têm que pagar parte dessa conta. Hoje, os custos da destruição dessa biodiversidade não são internalizados e não são refletidos nos preços, né? E depois quem paga a conta é a viúva, né? Isso é socializado com toda a sociedade. Isso não está muito correto. Eu acrescentaria aí o princípio desse debate de que essa questão não pode ser tratada apenas como uma questão ambiental. Ela é uma questão ética, ela é uma questão econômica e ela abre várias oportunidades. E ela deve estar integrada no contexto geral, por exemplo, dos instrumentos de política agrícola. Ora, o Brasil é um grande produtor de alimentos, nós queremos continuar sendo um grande produtor de alimentos, mas eu tenho, inclusive, reiterado que o grande diferencial de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional e no futuro é a nossa sustentabilidade. E pesquisas da Embrapa, no início desse processo de debate do Código Florestal, eu fiz uma imersão na Embrapa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente várias pesquisas de vários pesquisadores diferentes, de centros diferentes da Embrapa, que demonstraram o papel dos polinizadores no aumento da produtividade de determinadas culturas, inclusive a soja, que tem um aumento de produtividade, salvo engano, quase em torno de 50% em função da presença de polinizadores. Alguns, como o maracujá, por exemplo, depende 100% daquela que a gente chama mangangá. Mangangá, aquelas abelhas grandes. E vários outros, os cítricos e tal. Eu tive a oportunidade, quando estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, de visitar um Centec em Limoeiro do Norte, no Ceará, aliás, excepcional, e que ali um pesquisador,
ele desenvolvia as colmeias ambulantes para levar nas plantações de melão. Com aquilo, aumentava a produtividade, ele alugava as colmeias dele para os produtores, porque com a presença das colmeias, além de aumentar a produção de melão, aumentava a qualidade dos melões para exportação. Então isso tem que ser visto num contexto geral, não apenas no contexto ambiental, mas num contexto que o Brasil tem a galinha de ovos de ouro, que é a sua biodiversidade. E nós não podemos destruí-la sem sequer conhecê-la. Nós temos um patrimônio fantástico, uma oportunidade maravilhosa, e que temos que conhecê-la e saber como usá-la de forma inteligente e sustentável para o bem da própria biodiversidade e para o bem da população brasileira. Um outro exemplo de polinizador, interior de São Paulo e norte do Paraná, um quarto do custo da produção de maracujá é para pagar pessoas para fazer a polinização manual, porque não tem mais abelha nessas regiões. Aliás, já foi destruído toda a vegetação florestal. O Einstein tinha escrito um artigo já dizendo que seria um sinal muito perigoso quando as abelhas começassem a desaparecer, né? Aí, ministro, o senhor nos trouxe aqui, por exemplo, até uma imagem, né, do mutum de Alagoas, que é uma dessas aves. Aí vamos falar de espécies animais em extinção. Mas há toda uma problemática socioeconômica, o problema não é só ambiental, né? Ele é um conjunto, é o modelo de desenvolvimento escolhido, mas qual é o seu alerta, a sua advertência em relação a isso? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que nos conscientizar que nós vivemos num momento diferente de 20, 30, 40 anos atrás. Primeiro, porque nós hoje temos plena consciência da importância da biodiversidade. Isso não existia há 20 anos atrás. Quer dizer, em 1992, quando foi elaborada a Convenção da Biodiversidade na ECO 92, esse era um termo que não integrava sequer os nossos dicionários, muito menos a legislação. Mas creio que a felicidade desse momento vai além disso. Eu vejo, por exemplo, no Parlamento brasileiro, no Senado e na Câmara dos Deputados, um consenso claríssimo, no sentido de que nenhuma lei deve ser aprovada que venha a levar à extinção de espécies. Isto é um compromisso que eu vejo em todos os partidos políticos do Senado e da Câmara dos Deputados. Se vê isso também nas manifestações públicas da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Agricultura, da senadora Cátia Abreu. Ou seja, é outra diferença em relação àquilo que nós tínhamos há 20 ou 40 anos atrás. E terceiro, e aí já vem a questão das espécies que desapareceram na natureza, não foram extintas, existem em cativeiro. Só em cativeiro. Só em cativeiro. E duas delas que são ícones deste processo no Brasil, ararinha azul na Bahia, e tanto o doutor Braulio como o senador Hollenberg estão diretamente envolvidos em trazer de volta esta espécie para o seu habitat natural, a ministra do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes, mas com grandes dificuldades, porque praticamente a maior parte dos exemplares existentes está em mãos de uma entidade privada, de um sheik em Catar, no Golfo Pérsico. Agora, a outra espécie, e essa praticamente desconhecida da população brasileira, e sobretudo dos nordestinos, é o mutum de Alagoas. Uma ave majestosa que desapareceu, não se encontra na natureza, hoje existe em cativeiro e, sobretudo, em Brasil, em cativeiros do Brasil. Um pouco mais de 100 exemplares hoje em cativeiro. Ou seja, o nosso desafio neste quadro de grandes oportunidades que estão abertas para nós é multifacetário. Primeiro, da mesma forma que nós dissemos não à tortura, nunca mais,
nunca mais tortura nesse país, nós hoje temos que levar, pôr em prática o consenso no país de que nunca mais nenhuma espécie será extinta na natureza no Brasil. E segundo, vamos buscar os meios econômicos, técnicos, culturais para a reintrodução, pelo menos, dessas duas espécies que são, eu repito, ícones daquilo que um dia foi o desaparecimento e que nós esperamos que nunca mais ocorra. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no programa Cidadania, que está debatendo hoje a extinção das espécies e que é um tema que tem a sua vinculação, evidentemente, ligada ao debate do novo Código Florestal, que vai ser introduzido, né, problematizado, pedindo aos nossos convidados aqui que também façam um link dessas duas questões, porque elas estão absolutamente interligadas. Já já o programa Cidadania volta. Fique com a gente. Até.